A gente começa falando da primeira lei aplicada justamente a um ciclo, certo? Então, a primeira lei, do que é que ela trata? Ela trata de conservação de energia. Ela diz que a energia se conserva, ela não pode ser criada nem destruída, ela só pode ser convertida entre as suas várias formas, né? Então, a partir disso a gente pode enunciar, né, da seguinte forma, né? O somatório de energia que entra para um ciclo é igual ao somatório de energia que sai. Energia entrando e saindo em um ciclo vai estar associada aqui a calor e trabalho. São os mecanismos de transferência de energia. Então eu vou dizer o quê? Que o calor que entra mais o trabalho que entra é igual ao calor que sai mais o trabalho que sai. Ou, em termos de potência, o fluxo de calor entrando mais a potência, né, associada a trabalho entrando é igual ao fluxo de calor saindo mais o fluxo de trabalho, né, a potência que está sendo gerada ou saindo. Se a gente analisar um ciclo de refrigeração, quem é, no caso, o calor entrando? Né? O calor que está entrando é esse aqui, ó. A energia térmica que está sendo removida, né, do ambiente resfriado é o calor entrando, que no caso aqui, a potência de resfriamento desse equipamento aqui é de 18.000 BTUs hora. BTU hora é uma unidade de potência e não de trabalho, então a gente vai estar aqui trabalhando com potência. É uma unidade de fluxo, né? Então, eu tenho aqui 18.000 BTUs horas, né, que é o calor que está entrando. Qual é o trabalho que está entrando? O trabalho que está entrando é aqui no compressor, ó, e é um compressor de 2 CVs. Então, está entrando aqui 2 CV. Qual é o calor que está saindo? É esse calor aqui, ó. Calor do condensador é o calor, né, o fluxo de energia saindo por meio de calor é esse calor aqui. Trabalho saindo a gente não tem nesse ciclo. Onde é que a gente poderia ter? Trabalho saindo está associado à expansão. Porém, essa expansão nesse tipo de dispositivo, que é uma válvula, ela não está associada a um trabalho de eixo, ela não move um eixo, então a gente não tem nenhum trabalho saindo, então aqui a gente tem zero. O que é que a gente precisa também fazer? A gente observa aqui, ó, que a gente tem diferentes unidades, né? A gente tem BTU hora e CV. Ambas são unidades de potência, mas diferentes. A gente precisa trabalhar ou as duas em BTU hora ou as duas em CV, mas eu optei por converter tudo em kilowatt, né, que é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Então, 12.000 BTUs em kilowatt é equivalente a 5,28. 2 CVs em kilowatt é equivalente a 1,47. Então, eu vou ter aqui, ó, que a quantidade de calor saindo, né, o fluxo de calor saindo no condensador é igual a 5,28 kW, que é justamente o fluxo de energia entrando no evaporador, mais 1,47 kW, que é justamente o fluxo de energia entrando pelo compressor. Ou seja, o condensador tem por função fazer o quê? A rejeição de toda a energia que o equipamento recebe, tanto pela carga de resfriamento, quanto pela energia elétrica no seu funcionamento. Então a gente tem aqui o fluxo de calor saindo, no caso do condensador. Dando continuidade aqui à nossa análise de primeira lei de ciclo, a gente vai falar também sobre o COP, né, que é o coeficiente de performance, que está associada a um índice de eficiência do meu refrigerador. Quanto maior o COP, melhor vai ser a eficiência desse meu equipamento. Então, assim como qualquer eficiência, como é que o COP atua, né? O COP é avaliado como o efeito desejado sobre o que foi consumido. Então, o que a gente tem aqui, né? Qual é o nosso efeito desejado? O nosso efeito desejado aqui é esse resfriamento aqui, nesse caso aqui. Então, a minha potência de resfriamento, que está errada aqui, né? Está 6,75, na verdade é 5,28. Então, o meu efeito desejado aqui, na verdade é 5,28. E o que é que eu estou consumindo, né, de energia para promover esse efeito? O que eu estou consumindo é essa energia elétrica aqui do meu compressor. Então, eu estou consumindo essa potência aqui de 1,47 aqui para promover o resfriamento, na verdade, de 5,28. Quando eu faço essa divisão de 5,28 por 1,47, eu tenho a avaliação do meu coeficiente de performance, que vai dar aí na faixa, nesse caso aqui, vai dar na faixa de 3,4, aproximadamente isso. Então, esse índice 3,4 identifica, né, o coeficiente de performance desse meu refrigerador.
Aqui a gente já tem uma segunda situação, que é um ciclo de potência a vapor. E aí a gente tem a mesma situação, onde a primeira lei ela identifica a conservação de energia, onde o somatório da energia que entra é igual ao somatório da energia que sai. Nesse ciclo aqui, onde é que eu tenho energia entrando? Eu vou ter energia entrando por calor, fluxo de calor associado a quê? A combustão, a queima do meu combustível, nesse caso bagaço de cana. Eu vou ter um fluxo de trabalho entrando associado ao consumo elétrico das bombas. Né? O processo de bombeamento ele vai ter um consumo de eletricidade. Aqui também na torre de resfriamento a gente vai ter um consumo associado a ventilador, mas é um consumo irrelevante, muito baixo. Onde é que eu tenho fluxo de calor saindo, eu vou ter aqui na torre de resfriamento, né, energia térmica saindo. E onde é que eu vou ter trabalho saindo? Aqui na minha turbina no processo de expansão. Da mesma forma que eu vou trabalhar com potência, certo? Então o que é que eu tenho que observar? Eu tenho que analisar qual é a quantidade de bagaço de cana que eu estou queimando. E aqui eu estou considerando 100 kg por segundo. E esse bagaço de cana tem um poder calorífico de 7.500 kJ por quilograma. Quer dizer o quê? Que cada quilo de bagaço queimado ele vai gerar, em média, 7.500 kJ de energia térmica associado lá ao processo de combustão. Então, quem é o calor entrando aqui? É esse fluxo de massa vezes o poder calorífico do meu combustível. Então tá aqui, ó, 7.500 poder calorífico do bagaço vezes os 100 kg por segundo, né, o que é que está sendo queimado lá dentro da minha caldeira. Então isso daqui está associado ao meu fluxo de calor entrando. Aqui a gente tem a potência de bombeamento, né, a potência entrando de bombeamento, que está associada ao quê? Ao fluxo de massa, né, que está sendo bombeado, que aí eu vou considerar 100 também, apesar de não ser o fluxo de água não é necessariamente igual ao fluxo de bagaço, mas aí eu estou considerando como 100 aqui também, e também a quantidade de energia que essa bomba gasta por quilograma de água. Então, para bombear 1 kg de água, ela gasta 10 kJ. Então, quando eu faço esse produto aqui, eu tenho a potência, né, associada ao meu bombeamento. O calor que sai é o que eu vou calcular, né, associado também aqui à minha torre de resfriamento. E o trabalho, né, a potência saindo aqui, é 150.000 kW, né, o que está sendo gerado aqui nessa minha turbina, 150.000 kW, que é a mesma coisa de kJ por segundo. Quando eu faço o produto, né, do PCI, por exemplo, com o meu fluxo de massa, o que é que acontece? Eu tenho kJ por quilograma vezes quilograma por segundo. Esse quilograma cancela com esse e eu vou ter kJ por segundo. Da mesma forma aqui, ó. Então eu vou ter no caso, kJ por quilograma, que seria o trabalho específico da bomba, vezes o fluxo de massa de água, né, que é 100 kg por segundo. Então aqui, ó, kJ, quilograma, cancela com esse quilograma, vai ficar kJ também por segundo. Minha unidade final, kJ por segundo, que é equivalente a kilowatt. Então, quando eu faço os produtos, né, aqui vai dar 750.000, aqui vai dar 1.000, aqui é o que eu quero calcular, o fluxo de calor saindo, e aqui 150.000. Quando eu passo esse 150.000 para cá diminuindo, o meu fluxo de calor saindo vai dar 601.000 kW. Da mesma forma, né, como é que eu avalio a eficiência desse ciclo? É o meu efeito desejado sobre o que eu estou consumindo para promover esse efeito. Nesse caso aqui, o que é que eu estou consumindo para promover o efeito desejado? Eu estou consumindo bagaço de cana, estou consumindo a energia de combustão, que aqui no caso deu 750.000 kW. E o que é que eu estou produzindo, né, de efeito desejado? Eu estou produzindo trabalho. E aqui nesse caso é 150.000, que é o trabalho da turbina, só que eu tenho que descontar o trabalho que eu estou consumindo no bombeamento. Então 150.000, que aqui é o trabalho da turbina, a potência gerada na turbina, menos os 1.000 que estão associados à potência consumida no bombeamento. Então eu tenho 149.000, que vai dar, né, aproximadamente aqui 0,20. Indica o que? 20% de eficiência térmica para esse ciclo. Quanto maior essa eficiência, melhor, que a gente vai ter um menor consumo, né, de combustível, produzindo, né, uma energia elétrica a uma maior quantidade associada a um dado consumo de combustível. Então é basicamente isso.
Então a gente para por aqui, né, a análise de ciclos, a primeira lei aplicada à análise de ciclos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a gente está à disposição.